Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro aceita denúncias e João Santana, marqueteiro de campanhas de Lula e Dilma, vira réu em 2 processos. Uma das ações penais também leva novamente a julgamento Marcelo Odebrecht, já condenado a 19 anos de prisão. Dilma continua a fazer campanha contra o impeachment no Palácio do Planalto. Repete que é um golpe e diz que a acusação é ridícula. Na comissão do Senado, 3 ministros defendem a presidente. José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral, reafirma a tese de violação da Constituição. Henrique Meirelles se reúne com Temer pela 3ª vez. Nega convite para o ministério, mas apresenta receita para superar a crise. Em São Paulo, dezenas de estudantes varam a madrugada fria para manter a invasão do órgão que coordena as escolas técnicas. A sexta-feira foi de impasse no Centro Paula Souza, que administra as escolas técnicas do estado de São Paulo. O prédio da escola permanece invadido desde ontem por alunos. Os manifestantes entregaram à superintendência do centro um documento com reivindicações que incluem a apuração do desvio de merendas. A superintendência da instituição aceitou receber uma comissão para dialogar, mas o encontro não aconteceu porque os estudantes exigem que todos os manifestantes sejam ouvidos. Os funcionários foram impedidos de entrar e tiveram de ser dispensados do trabalho hoje. Unificou! Unificou! A sexta-feira começou com os portões fechados na sede do Centro Paula Souza, autarquia que administra escolas técnicas e faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. Não tem violência, lá dentro está lindo, tudo limpinho, eles estão super organizados com as comidas, com o banheiro, eles estão cuidando direitinho do espaço, do ambiente. Eu acho que todo apoio para eles. A rua foi interditada. Funcionários não puderam acessar o prédio para trabalhar. Parte do prédio está invadido desde ontem por manifestantes que pedem mais rigor nas investigações no desvio de verba da merenda da rede estadual de ensino. As ETECs e as escolas estaduais estão sem merenda. As ETECs especialmente não tem merenda, assim. Tipo, tem ETEC que não tem nenhum lugar, assim, para colocar merenda, que é um absurdo, né? Porque tem gente que fica o dia inteiro lá, porque faz o técnico e o ensino médio, né? E eles não dão nada, assim, para comer, né? Não dão nem, tipo, um vale-refeição pra gente, nada. Na tarde de ontem, cerca de 150 manifestantes invadiram o prédio no centro da cidade. A polícia militar chegou a atirar gás de pimenta. Hoje de manhã, Laura Laganá, a diretora superintendente da instituição, aceitou receber uma comissão formada pelos estudantes. Mas eles pediram que uma reunião fosse realizada com todos os manifestantes aqui presentes. A proposta não foi aceita pela instituição e os alunos pediram então que uma carta fosse enviada com todas as propostas de negociação. Solicitamos a Laura Laganá! A Laura Laganá! Escreva uma carta! Escreva uma carta! Expondo as propostas! Para atender as nossas reivindicações! A Polícia Militar e agentes da CET acompanharam a ação durante o dia. Por volta da 1h da tarde, a rua foi liberada ao trânsito normal de veículos. Ao longo de todo o dia, grupos de estudantes se uniram aos manifestantes, que não divulgam a quantidade de pessoas no interior do prédio. E de acordo com a assessoria de comunicação do Centro Paula Souza, a instituição investiu 250 milhões de reais na ampliação da rede, que inclui o preparo e armazenamento da merenda e que hoje 90% das ETECs oferecem alimentação escolar. A diretora superintendente, Laura Laganá, informou que a partir de segunda-feira estará atendendo mais 4 ETECs das 11 que ainda não oferecem merenda aqui na capital. Os produtos necessários para esse atendimento, segundo ela, serão enviados amanhã, sábado, às unidades. As outras 7 ETECs serão atendidas, segundo ela, até o fim da semana que vem. Professores da rede estadual participam de protesto organizado pela POSP. O ato, que começou à tarde, teve início no vão do MASP e chegou a fechar parte da Avenida Paulista. Neste momento, os professores estão na frente do Instituto Paula Souza. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem outras informações. Luciano.
Olha, Estela, os manifestantes chegaram há cerca de meia hora aqui na sede do Centro Paula Souza, no centro de São Paulo, mas a maior parte dos manifestantes já deixou o local. Um pequeno grupo continua aqui na frente, fazendo barulho, e esses professores ligados à POSP, também tem alguns estudantes aqui, eles apoiam, portanto, estes outros estudantes que ocupam, portanto, a sede do Centro Paula Souza desde ontem. Agora, o protesto de hoje desses professores também tem outras reivindicações. A principal delas é aumento salarial. Eles pedem um reajuste de 16,6%, também a redução de alunos por sala de aula e também o fim do fechamento das salas de aula no ensino estadual aqui de São Paulo. Bem, mais cedo, o grupo de cerca de 1.000 pessoas começou a se concentrar na Avenida Paulista, no vão livre do MASP. Depois eles percorreram as ruas do centro, fizeram uma pausa na sede da Secretaria Estadual da Educação, também no centro, antes de chegarem aqui à sede do Instituto Paula Souza. Neste momento, como eu disse, a maior parte dos manifestantes já deixou o local. Bem, hoje o governo do estado publicou no Diário Estadual as regras para a contratação temporária de mais de 3.000 servidores públicos, incluindo aí professores e também agentes educacionais. No entanto, no interior de São Paulo, onde cumpriu a agenda hoje, o governador Geraldo Alckmin não comentou o assunto, nem a ocupação do Centro Paula Souza e também nem as reivindicações dos professores ou o protesto desta tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Em evento do Mais Médicos no Palácio do Planalto, o presidente Dilma Rousseff diz que a acusação do processo de impeachment é ridícula e voltou a dizer que é vítima de um golpe. Eu tenho clareza que é ridícula a acusação. Porque o que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para a agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso. E esse processo tem nome. O nome é golpe. O ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, confirmou o pagamento de propina ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a informação teria sido dada por Cleto durante negociação de acordo de delação premiada. Cleto confirmou as delações já feitas por Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, da empresa Carioca Engenharia. Cunha teria cobrado 52 milhões de propina em troca da liberação de verbas do Fundo de Investimentos do FGTS para o projeto Porto Maravilha, de revitalização urbana da região portuária do Rio de Janeiro. A Carioca Engenharia obteve a concessão da obra bilionária em consórcio com as construtoras OAS e Odebrecht. Cleto era próximo de Cunha e foi indicado ao cargo na Caixa Econômica justamente pelo deputado. Cunha contesta as acusações. Também, segundo a Folha, os 2 novos inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal contra Cunha investigam o uso de seu mandato para práticas criminosas. As investigações correm em segredo de justiça. O publicitário João Santana, marqueteiro de campanhas presidenciais de Lula e Dilma, e sua mulher e sócia Mônica Moura se tornaram réus na Operação Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro aceitou as 2 denúncias apresentadas ontem pelo Ministério Público Federal. Além do casal, o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 13 pessoas viraram réus. Eles vão responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. João Santana e Mônica Moura são acusados de receber dinheiro desviado da Petrobras por meio da empreiteira Odebrecht e do lobista Svi Skornik, que representava no Brasil um estaleiro estrangeiro com contratos com a estatal. O casal continua preso desde fevereiro. Segundo o Ministério Público Federal, Santana e a mulher receberam da Odebrecht ao menos 23 milhões e meio de reais no Brasil e mais 3 milhões de dólares em pagamentos fora do país. Os pagamentos teriam sido feitos por ordem do PT.
Marcelo Odebrecht mais 9 pessoas, incluindo 6 ex-executivos e funcionários da empreiteira, são acusados de fazer repasses ilegais para políticos por meio do Departamento de Operações Estruturadas, um setor que seria usado especialmente para o pagamento de propina. Essa é a terceira ação penal da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Ele está preso desde junho do ano passado e já foi condenado a mais de 19 anos de prisão num dos processos. A defesa de João Santana e Mônica Moura não vai se manifestar sobre as denúncias. A Odebrecht também afirmou que não vai falar sobre o assunto. O vice-presidente Michel Temer se encontrou em São Paulo com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. É a terceira vez que Michel Temer se reúne com Henrique Meirelles. O encontro foi na casa do vice, na zona oeste de São Paulo. O ex-presidente do Banco Central disse que Temer quis saber o diagnóstico dele sobre a economia brasileira e também quais medidas poderiam ser adotadas. Para Meirelles, cotado para o Ministério da Fazenda, o desafio é superar a crise de confiança. Nós precisamos ter confiança na macroeconomia do país e, em seguida, vamos tratar da microeconomia, que são investimentos, infraestrutura, questões de recuperação judicial das empresas que estão tendo dificuldade nesse momento. Em resumo, existe uma larga agenda de crescimento. Mas, evidentemente, tudo isso vai ser função da autoridade econômica que vier a ser escolhida para conduzir esse projeto. Você é convidado para a Fazenda em eventual governo? Como? O senhor não foi convidado? Não houve convite. O convite deve ser formalizado na semana que vem. Nos bastidores, o nome de Henrique Meirelles está praticamente definido. O executivo, experiente no mercado financeiro, deve escolher quem vai assumir o Banco Central. Certos também parecem ser os nomes de Romero Jucá, do PMDB, para o Planejamento, e José Serra, para o Ministério das Relações Exteriores, com foco no incremento das exportações. Hoje, o vice divulgou uma nota na qual nega que o nome do advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira tenha sido descartado na formação de uma eventual equipe de governo. A informação de que Temer teria desistido de indicar o amigo de longa data para a Justiça circulou depois que Mariz fez críticas à Operação Lava Jato e ao método da delação premiada. Michel Temer também recebeu hoje um documento da Confederação Nacional da Indústria, que sugere 36 medidas para tirar o país da crise. Na lista dos empresários estão as reformas tributária, da Previdência e da legislação trabalhista, com foco na terceirização de mão de obra e na negociação direta entre patrões e empregados. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, esteve com Temer no escritório do vice durante a tarde e voltou a dizer que os empresários de São Paulo não aceitam ajuste fiscal com aumento de impostos. Eu acredito que haja necessidade de um ajuste fiscal, não há a menor dúvida, mas o ajuste fiscal ele deve ser feito na mão da redução das despesas e não do aumento de impostos. O presidente da Fiesp também negou a possibilidade de assumir um ministério em um eventual governo Temer. Não, eu tenho um compromisso onde eu estou, então não há essa possibilidade. Obrigado, senhor. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a posição do PSDB em meio ao processo de impeachment. Dentro de 2 semanas vai começar no Brasil um espetáculo político novo. Está sendo arrancado do palco o governo do PT, em cartaz há mais de 13 anos. Vai estrear o governo do PMDB, uma peça que o brasileiro nunca viu e já não gostou. Há em cena um personagem que terá que se reinventar, o PSDB. Depois de estrelar no governo e de perambular pela oposição, o PSDB virou o ator coadjuvante. A cortina ainda não subiu, mas já se ouve a movimentação no palco. Alguns atores buscam as suas novas marcas, mas no miolo do palco, ali no centrão, certos atores permanecem onde sempre estiveram. PPs, PRs, PRBs, PTBs, esses continuam na boca do caixa. Nesse ponto, o enredo não muda. Entre todos os personagens, o mais constrangido é mesmo o PSDB. O partido hesitou em embarcar no governo de Michel Temer. Foi preciso que FHC dissesse, olha, quem fica em dúvida entre to be or not to be acaba nem sendo. Vai ao ministério do PMDB o tucano José Serra,
ele sonha em virar uma alternativa presidencial para 2018, à frente de Aécio Neves e de Geraldo Alckmin. Aos poucos, os interesses vão se acomodando no palco. Mas como ninguém ensaiou nada disso com a turma da Lava Jato, tudo isso pode mudar a qualquer momento, do dia para a noite. Boa noite. Hoje tivemos mais um recorde de frio. A cidade de São Paulo amanheceu com termômetros marcando apenas 11,8 graus. E durante a tarde não fez mais que 17 graus por aqui. E ainda com a garoa que caiu, típica da capital paulista, e a umidade do ar mais elevada, a sensação de frio foi ainda maior, né? Agora, como é que vai ser o tempo no fim de semana? Vamos ver com Mariana Armentano, que traz agora os detalhes da previsão. O tempo não muda muito nesse final de semana em todo o país e o destaque continua sendo o frio no Centro-Sul. Em quase toda a região sul e no sul do Mato Grosso do Sul, ainda há chance de geada ao amanhecer. Nessas áreas em tom de azul, que pega o Nordeste paulista, o oeste de Minas, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o tempo continua bastante fechado, mas com pouca chuva e friozinho. Já nessa área em verde, desde o sul da Bahia, pegando o interior de Minas até o estado de Roraima, ainda pode chover forte, mas de forma pontual. Praia mesmo só vai dar no litoral do Nordeste e mesmo assim com chuvas pontuais e passageiras. Vamos ver as temperaturas? Olha, nessa madrugada, mínima de 5 graus em Curitiba e 7 em Porto Alegre. Durante o dia, não faz mais que 16 graus na capital gaúcha e 25 no Rio de Janeiro. Já em Salvador, máxima na casa dos 32 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o sol predomina no interior, não chove, mas as temperaturas continuam baixas. Em Presidente Prudente, mínima de 10 graus e máxima de 22 durante a tarde. Na cidade de Sorocaba, temperaturas entre 12 e 22 graus amanhã. Em todo o leste do estado, falando inclusive aqui da capital, a nebulosidade vai diminuindo gradativamente e com isso as madrugadas ficam ainda mais geladas. Nesse sábado, mínima de 13, máxima à tarde só de 20 graus. Na madrugada de domingo, mínima de 11 graus e à tarde, máxima de 19. E para começar a semana, mais frio à noite. Mínima de 9 graus na madrugada de segunda-feira, mas à tarde já deve fazer 22. Na comissão do impeachment do Senado, ministros fazem a defesa da presidente Dilma e negam que ela tenha cometido crime de responsabilidade. O primeiro a falar foi o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Ele disse que não há base legal para o impeachment. Dilma é acusada de assinar decretos de suplementação sem aval do Congresso Nacional. O governo teria praticado as chamadas pedaladas fiscais, manobras contábeis para maquiar as contas públicas. Eu considero que não há fundamento legal para a acusação de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. E eu tenho certeza que isso ficará claro ao final desse processo. Com certeza, esse processo vai ser objeto de uma análise detalhada pela nossa história. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, do PMDB, fez uma defesa enfática da presidente. Ela afirmou acreditar na idoneidade de Dilma. Eu apoio a presidente Dilma pela reciprocidade que ela deu à agricultura brasileira nos últimos 5 anos. Não tem paixão, tem realismo e tem pragmatismo. E, acima de tudo, não adiantaria nada a presidente Dilma apoiar a agricultura como fez se ela fosse desonesta. Também estou com a presidente Dilma porque acredito na sua idoneidade, na sua honestidade e o seu espírito público. Depois, foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele disse que o processo de impeachment é um golpe porque não há crime de responsabilidade. Para que exista o impeachment, nós temos que ter um atentado à Constituição. Portanto, uma situação de gravidade extrema praticada pelo presidente da República. Que, a se consumar esse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado. O senador Aloysio Nunes, do PSDB, rebateu e houve um princípio de bate-boca. O advogado-geral da União disse que é um golpe de Estado em curso no Brasil. É isso. E o que Vossa Excelência está fazendo que não toma providências? O que a presidência da República levando os argumentos à Vossa Excelência? Vossa Excelência é o advogado-geral da União, não é advogado-geral da presidente Dilma. O senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, disse que vai pedir a inclusão da Lava Jato no processo de impeachment de Dilma. Ontem, a advogada Janaína Pascoal já tinha pedido o mesmo.
E vamos, portanto, senhor relator, no momento próprio, na hora adequada, discutir a inclusão no Senado da República da parte que foi excluída na Câmara, fruto do acordo parcial da presidente Dilma Rousseff com o presidente da Câmara, porque ambos não tinham interesse na investigação da Lava Jato. Cardoso disse que incluir a Lava Jato agora impossibilitaria a atuação da defesa da presidente. Na comissão do impeachment, o relator Antônio Anastasia, do PSDB, é cobrado por senadores do PT sobre supostas pedaladas fiscais quando era governador de Minas Gerais. Antônio Anastasia foi governador de março de 2010 até abril de 2014. Antes foi vice-governador na gestão de Aécio Neves. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Anastasia foi questionado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre a abertura de créditos suplementares, além dos 10% autorizados pelo Legislativo na Lei do Orçamento. O tucano teria ultrapassado essa cota em todos os anos do seu mandato, com exceção de 2011, quando mandou à Assembleia Legislativa um pedido de ampliação do limite para 18,5%. Anastasia respondeu e disse que não é o seu antigo mandato de governador que está em pauta na comissão e que vai conduzir o relatório com senso de responsabilidade. Eu deixei o governo de Minas há mais de 2 anos. Aliás, dizem que estão saudosos de mim por lá, mas o meu mandato acabou. Então, lamentavelmente, nós vamos nos cingir aqui aos autos. Vamos discutir o que está no processo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi cobrado sobre os pedidos de impeachment apresentados pelo PT quando estava na oposição. A senadora Simone Tebet, do PMDB, reagiu quando Cardoso disse que o impeachment é golpe. Eu não posso aqui aceitar o adjetivo de golpista porque eu não sou golpista. Aliás, aqueles que defendem hoje a democracia, não é só o governo, somos nós todos, né? Aqui foi dito muito bem pelos colegas, né? Já defenderam o impeachment por diversas vezes e tentaram o impeachment de Itamar, de Fernando Henrique. Então vamos aqui deixar com muita tranquilidade que se chama democracia, que é o direito de liberdade de expressão e de voto dos parlamentares de acordo com o juízo de valor de cada um. Fico muito incomodado com a palavra golpista, fico muito incomodado quando alguns, e é uma frase que dizem que é de Lenin, eu não quero acusá-lo, porque eu acho que até é uma frase de desconhecido, que diz assim: acusem os adversários do que você faz. Você incita o ódio, acuse o adversário de que é ele que divide esse país. Chame-os do que você é, golpista, golpista com dinheiro público, e aí eles vão acreditar que o golpista são vocês que estão querendo controlar a gestão pública e dar satisfação à população brasileira. Senador Magno Malta, do PR, cobrou Cardoso sobre o voto do ministro Jacques Wagner, do PT, no impeachment de Fernando Collor. Minutos antes, Cardoso dissera que a sessão do impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados, no último dia 17, deveria ser anulada, porque os votos foram dedicados principalmente à família e não aos motivos apontados na denúncia. Magno Malta leu o voto dado por Jacques Wagner, atual chefe de gabinete da presidente Dilma Rousseff, durante a sessão da Câmara dos Deputados que aprovou o pedido de impeachment de Collor, em 92. Senhor presidente, quero dedicar essas palavras e o meu sim, nessa tarde, aos meus pais, aos meus filhos, ao meu pai, como integrante de uma geração de esperança que sempre plantou nesse país a expectativa de sermos uma nação correta, uma nação altiva. Aos meus filhos, e conclui dizendo: o povo está na rua vestido de verde e amarelo, sorridente. Pretendem manter este país eternamente longe da impunidade, do jogo da corrupção e no jogo da conivência. Esse é o voto de Jacques Wagner, ministro da Casa Civil. Então, seria juridicamente um documento para anular o impeachment de Collor? E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Tudo isso aí é papo, é tudo lorota. A Dilma sabe que caiu. Agora, ela sabe que não adianta a Cátia Abreu se emocionar e dizer que ela é honesta, porque isso não prova nada. Não adianta o ministro Zé Eduardo Cardoso dizer que o impeachment é golpe 200 mil vezes, porque cada vez que ele diz, ele prova que não é, porque ele está lá exercendo um direito de defesa. E não me lembro de ter visto e ouvido uma resposta à altura a Luiz Nunes Ferreira, quando cobrou dele as providências. Se é golpe, o que é que está fazendo o advogado-geral da União? O que é que está fazendo a presidência que não
o impediu. O que está acontecendo agora não é nada disso, isso aí é tudo circo. O que está acontecendo agora é que Dilma está arrumando as malas no Palácio e está providenciando uma bomba no gabinete para implodir a gestão Temer que vem aí. Ela aumentou o Bolsa Família, ou melhor, quer aumentar o Bolsa Família, aumentou mais médicos e em um mês, o mês de março mais abril, ela mandou tirar da gaveta todos os processos de demarcação de terras de índio. Essas providências dela me lembram uma história do folclore político brasileiro. Pode ser até uma lenda, mas é uma história que quando perdeu o poder em Alagoas, terra de Renan Calheiros, o coronel Silvestre Pérez de Góes Monteiro pintou as paredes do Palácio do Governo em Maceió com fezes. Há também uma fábula bíblica a respeito disso. Jesus Cristo encontra um possesso, pergunta o seu nome e ele diz legião, ou seja, ele tem uma legião de demônios e Jesus Cristo, ao praticar o exorcismo, jogou esses demônios numa manada de porcos que se atiraram no abismo. A Dilma está fazendo o que o Silvestre Pérez fez, metaforicamente, e está também exercendo o famoso espírito de porco. O problema é que quem é prejudicado por esse tipo de espírito de porco é o cidadão. Nós acabamos de saber agora que o desemprego chegou a 11,1% e ela está preocupada com os índios e com os médicos cubanos. Você acha que ela está querendo o bem do Brasil e está querendo ficar no emprego dela desse jeito? Pois bem, tenha um bom fim de semana, com vinho, com chocolate à beira da lareira e volte a me ouvir direto ao assunto aqui na terça-feira. Inté! Na França, mais de 20 policiais ficaram feridos em confrontos com manifestantes. Manifestantes contrários ao projeto de reforma trabalhista entraram em confronto com a polícia em várias cidades francesas. Dezenas de jovens encapuzados e mascarados enfrentaram a polícia na Praça da República, no centro de Paris. O ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, disse que 24 policiais ficaram feridos nos protestos e 3 continuam em estado grave. O ministro afirmou ainda que 124 pessoas foram presas em todo o país. Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Buenos Aires contra os ajustes às demissões e à inflação. Os principais sindicatos da Argentina, que estiveram separados durante os 12 anos de administração Kirchner, se uniram num protesto contra as políticas de Maurício Macri. O movimento acontece 4 meses depois da posse do presidente. Os manifestantes exigem o fim do corte de empregos no setor público e a queda brusca do poder aquisitivo. Os representantes de 4 dos 5 maiores sindicatos advertiram que, se o governo não aceitar conversar, eles podem convocar uma greve geral para o final de maio ou começo de junho. A decisão do PSDB de apoiar e participar do possível governo Temer na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E nós, hoje, conversamos com o deputado federal Silvio Torres. Silvio Torres está no 6º mandato na Câmara Federal e é o secretário-geral do PSDB. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, depois de densa polêmica, o PSDB decidiu apoiar e participar de um possível governo Michel Temer. Por que é que o PSDB decidiu por essa participação? Ora, Maria Lídia, o PSDB já tinha anunciado, por intermédio de todos os seus líderes, pelo presidente Aécio Neves, pelo governador Geraldo Alckmin, pelo próprio senador José Serra, que nós tínhamos obrigação moral e tínhamos responsabilidades com o novo governo que vai se instalar, em função de termos nos colocado a favor do impeachment, numa decisão que foi sendo amadurecida até que foi tomada coletivamente pelo partido. E o que nós estávamos amadurecendo não era se nós íamos ou não íamos para o governo, é que nós não tínhamos sequer recebido um convite oficial. O canal adequado
que é o canal que todos os partidos que vão apoiar o governo, o possível governo Temer, estão seguindo, é o canal da direção nacional do partido. E a direção nacional do partido não tinha, até então, institucionalmente sido consultada ou sido sequer convidada. Bom, uma vez consultada, acabou por aceitar. O PSDB impôs condições, tipo, ou temos ministério, ou então não vamos, como é que é? Então, foi exatamente essa a diferença. Desde quando nos colocamos para ajudar o governo, foi incondicionalmente. Foi muito claro a posição do presidente, foi muito clara. Olha, nós vamos ajudar o governo, queremos ajudar o país a sair dessa crise e não fazemos absoluta questão de cargos. Nós estamos à disposição para ajudar. E nesse caso, a decisão é de não indicar cargos. Mas se houver convite por parte do presidente Michel Temer, o PSDB não vai colocar nenhuma objeção. Essa é a decisão que pacificou o partido. Bom, o senhor não era favorável, né? Eu vi declarações suas de que o PSDB não deveria participar, mas aqueles que entendessem que deveriam participar, que eles deveriam se licenciar do partido. No fim, não foi isso que prevaleceu. O senhor ficou conformado? Não, sim, Maria Lídia. O que é que eu tinha colocado? Na verdade, quando eu fui perguntado pelo repórter, que disse o seguinte, olha, se o partido decidir não participar, o que é que o partido vai fazer? Como que as coisas vão acontecer? Eu falei, olha, tem várias alternativas, pode pedir licença, mas a disposição nossa, a nossa vontade é que nós não tivéssemos nos convidando para ter ministérios, porque o PSDB, Maria Lídia, tem uma outra gênese, até mesmo no próprio impeachment. Ele não foi precursor do impeachment, ele foi apoiar o impeachment depois que ouviu as ruas de um modo muito forte, que ouviu a sociedade, é que ele também chegou à conclusão que não tinha outra alternativa para o país. Nós gostaríamos que tivesse seguido o curso comum, não porque em 2018 seríamos ou não beneficiados, ninguém sabe o que vai acontecer. E o governador Geraldo Alckmin também não parecia entender que o PSDB não deveria participar. Prevaleceu que vai apoiar, participar e possivelmente até ter ministros. Alckmin acabou por concordar? O governador Geraldo Alckmin seguiu o mesmo caminho que, aliás, o próprio presidente Aécio Neves, que tinham dito, olha, o PSDB apoia incondicionalmente, vai ajudar o governo, mas o PSDB não postula cargos. Sim, isso ficou claro. Para apoiar, ele não precisa ter cargos. O governador tinha essa posição e manteve até o momento em que o próprio presidente Aécio Neves foi procurá-lo, como foi procurar o presidente Fernando Henrique, para explicar quais foram os termos da conversa dele com o Michel Temer. Uhum. E aí se instituiu um canal de conversações e aí decidiram uma posição que, como você me perguntou a minha posição, que eu concordo hoje, acho que é a posição que pacifica, decidiram que o PSDB não vai se opor se o Michel Temer convidar algum membro do PSDB. Bom, o senhor é homem de partido, né? O senhor é um tucano histórico, então é compreensível, né? E secretário-geral, ainda tem uma responsabilidade institucional no partido. Bom, mas eu vi uma frase sua que eu achei curiosa, né? O senhor disse que o PT tem como estratégia aquela conhecida frase de Luís XV, depois de mim, o dilúvio. O que o senhor quis dizer com isso? O que todo mundo está vendo acontecer. Né? A presidente da República, que está com os dias contados, ela ainda não apenas esperneia que seria normal que acontecesse, ela ainda está cuidando de deixar para o próximo presidente situações que serão irreversíveis. Né? Não só de algumas nomeações, ou nomeações que já estão sendo anunciadas, mas, por exemplo, vai anunciar que vai aumentar o Bolsa Família, anunciando que vai tomar medidas que terão repercussão à frente e que não serão de responsabilidade dela. E disse isso com todas as letras, né, que vai fazer o que tem que fazer até o último dia. Não é uma posição responsável. E o que é pior, Maria Lídia, que é bom lembrar, ela disse que não vai fazer a transição de governo. Não há nada mais
É difícil para um governo que assume não ter quem passe a ele as informações, as condições. Isso vai atrasar, né, o recomeço do governo no Brasil, uma vez que todos sabemos que o Brasil chega ao fim de um governo. Agora, com todas essas dificuldades, né, que nós vemos aí no horizonte, com tudo isso, a situação da economia, realmente, sendo aprovado o impeachment definitivamente no Senado e Temer assumindo, PSDB apoiando um governo Temer que deverá ser, se acontecer, nós estamos falando hipoteticamente porque ainda está em julgamento. Verdade. Mas se acontecer de Temer assumir, será um governo que precisará ter mão firme, adotar medidas duras, aumento de impostos, fazer reformas que não são bem recebidas. Nós já estamos vendo os movimentos sociais reagindo a mexidas na Previdência e possivelmente na legislação trabalhista. É alto o risco do PSDB, com esse apoio, acabar tendo por um governo que poderá vir a não ser popular, agradável para o cidadão, porque traz medidas duras, remédio amargo, e o PSDB sofrer nas urnas com a decisão de ficar com o Temer? Maria Lídia, nós não fugiremos das nossas responsabilidades. E elas incluem nós conseguirmos tirar o Brasil desse buraco e também termos dificuldades e passar por processos impopulares. Nós não estamos antecipando que nós vamos apoiar medidas, a CPMF vai voltar. Nós não sabemos, nós não temos ainda esse nível de diálogo. O que nós sabemos é que o Brasil precisa urgentemente de reformas. A da Previdência, sem dúvida, é das mais importantes. Precisamos sinalizar ao mercado, aos investidores, que o país terá um curso diferente daqui para frente, com mais segurança jurídica, com medidas de ajuste fiscal necessárias e urgentes. Esse é o caminho que o próprio PSDB propunha em 2014 e que agora, se o Michel Temer acatar, inclusive, as propostas que nós vamos levar a ele na semana que vem ainda, nós não fugiremos das responsabilidades e vamos apoiar. Agradeço muito sua entrevista, deputado. Uma boa noite, obrigada. Obrigado, Maria. Gamberini. Na Síria, mais um dia de bombardeios intensos na cidade de Alepo. Uma clínica médica foi atingida e passa de 200 o número de civis mortos em uma semana. Alepo, a segunda maior cidade da Síria, está em escombros. Os bombardeios se intensificaram nos últimos dias, apesar da trégua acertada em fevereiro. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem sede em Londres, apurou que os ataques das últimas horas fizeram pelo menos 11 novas mortes nos bairros rebeldes e 13 nos bairros controlados pelo regime. Uma clínica médica foi parcialmente destruída. A oração da sexta-feira foi suspensa pela primeira vez nas mesquitas das regiões rebeldes. A Rússia e o governo sírio negaram responsabilidade pelo bombardeio de ontem a um hospital infantil apoiado pelos Médicos Sem Fronteiras. A organização informou que o último pediatra da região morreu no ataque. Para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alepo está no limiar de um desastre humanitário. Com a ajuda das redes sociais, um refugiado sírio inaugura hoje um restaurante de comidas típicas aqui em São Paulo. Tudo começou com uma página no Facebook para divulgar o cardápio dos pratos que ele preparava em casa. Depois, foi a vez de levantar dinheiro com amigos e também por meio de financiamento coletivo na internet. Agora chegou a hora mesmo da clientela, que cresce a cada dia, degustar as delícias árabes de Talal Al-Tiwani. Hoje, minha vida começou no Brasil. Quem diria? Talal já não deseja voltar para a Síria, nem gostaria de estar na Europa, que negou refúgio à família dele há pouco mais de 2 anos. Enquanto faz os primeiros pratos do seu restaurante novinho em folha, Talal se dá conta que desde pequeno já parecia estar sendo preparado para esse momento. Eu sou engenheiro mecânico. Fugindo da guerra já em São Paulo, o engenheiro mecânico vendeu roupas, trabalhou em escritórios e, para sustentar a família, apostou em cozinhar para fora, em casa mesmo. E deu certo. Pela internet, tentou dar forma ao sonho do restaurante. Parecia um sonho distante, mas pelo financiamento coletivo, conseguiu R$72 mil de doações e que se transformaram no Talal Culinária Síria. Igual o sonho.
Atualmente no Brasil são 8.700 refugiados. A maioria veio da Síria, país em conflito há 6 anos. Essa trajetória já deu muito certo com italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, gente que deixou sua terra natal, por vários motivos, inclusive guerras, para tentar a vida aqui no Brasil e conseguiu sustento com a culinária do país de origem. E nessa receita, em comum a todos eles, olha, uma pitada de necessidade, uma boa dose de coragem e muita tradição. Além de pratos clássicos como quibe e esfirras, há opções não tão conhecidas dos brasileiros. Mas o carro-chefe por aqui é kafta na chapa. O cheiro daqui é incrível. E o Talal tá trabalhando ali. Aí você coloca mais um pouquinho com o pão já enrolado, é isso, né? Mais quente. Recebi muitas ajudas, não só brasileiros, ONGs, muitas pessoas. E por isso agora, para mim, acho minha vida fica tranquila, bem melhor. Os colaboradores e amigos da família prestigiaram a inauguração no bairro do Brooklyn com um sabor especial de conquista coletiva. Vitória da persistência, vitória da união da família, da ajuda mútua das pessoas. Eu chamaria de vitória do bem. Ele é uma pessoa que tem garra, caramba, não é? Sabrina Custódia perdeu as 2 mãos, parte da perna direita e os dedos do pé esquerdo no acidente. Tornou-se atleta paralímpica. O esporte que deu a ela alegrias e títulos agora traz um novo desafio. Sabrina vai ser uma das condutoras da tocha olímpica quando passar por São Paulo. Corrida, bicicleta, musculação, 5 horas diárias de treinos. Parece até que ela nasceu no esporte, mas só parece. Nunca tinha feito nenhum esporte, a não ser na escola. Em 2010, Sabrina Custódia sofreu um baita susto. Foi trocar a antena da TV na laje de casa, encostou em um fio de alta tensão e acabou eletrocutada. Precisou amputar as 2 mãos, parte da perna direita e os dedos do pé esquerdo. O esporte foi um recomeço. Da limitação, nasceu um incrível desejo de se superar. Não conhecia o esporte assim para pessoas com deficiência. Então depois que eu conheci, fui vendo as pessoas sorrindo, alegres, né, brincando. Nossa, aí eu falei, eu quero isso para mim, né? Não vou ficar parada em casa, não. Eu quero me tornar um atleta e competir. Eu tomei uma descarga elétrica de 13.000 volts. Não era para mim estar aqui nesse mundo, então eu tenho que aproveitar a vida. Ela tentou o vôlei, depois a natação, mas foi na corrida e no triatlo que a Sabrina se encontrou. Foram vários títulos. Ganhou as próteses que precisava no valor de R$30 mil de um patrocinador e teve a bicicleta toda adaptada. Fiquei mais independente, sabe? A autoestima subiu lá em cima. Em março deste ano, a Sabrina recebeu uma notícia pra lá de boa. Ela foi convidada para ser uma das condutoras da tocha olímpica da Rio 2016. Serão mais de 12.000 pessoas atravessando mais de 320 municípios brasileiros. No caso dela, serão 200 metros, que tem tudo para ser inesquecíveis. Vai ser em Osasco, no dia 21 do mês 7. Não vejo a hora, estou ansiosa, ainda não estou muito acreditando. Vai você ficar pensando assim, mas estou muito ansiosa. Mas só carregar a tocha não seria um sonho completo. Dona do recorde brasileiro dos 200 metros no atletismo, Sabrina agora tenta uma vaga nesta categoria para competir nas Paralimpíadas. É o meu sonho, né? Desde que eu conheci o esporte adaptado, desde que eu entrei no esporte, eu me dedico para isso. Então, assim, a emoção vai ser enorme. Eu nem sei assim, como vai ser, como explicar isso. Vamos continuar falando sobre esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso.
Uma vitória por goleada 4-0 sobre o Toluca praticamente garantiu o São Paulo na próxima fase da Libertadores. Celso, que time é aquele que jogou com a camisa do São Paulo? Parece que reencarnou os tempos de Tele Santana. E é difícil imaginar que o São Paulo perca a vaga no México depois dos 4-0 de ontem. E além da goleada, o mais importante, goleou jogando muito bem para um público superior a 53 mil pessoas. Veja os gols. No Morumbi, Michel Bastos aproveitou o kick da bola dentro da área e chutou de primeira para fazer São Paulo 1, Toluca 0. Centurião recebeu na ponta esquerda e bateu sem chances para o goleiro Talavera, 2-0. Depois do intervalo, Thiago Mendes tabelou com Ganso e marcou o terceiro do tricolor paulista. E para fechar a goleada, Centurião, após bate-rebate na área mexicana, definiu o placar. São Paulo 4, Toluca 0. A goleada no Morumbi, com público recorde no ano no futebol brasileiro, fez ressurgir a mística do São Paulo com a Copa Libertadores da América. E, principalmente, a confiança no bom futebol da equipe. Acho que foi uma das melhores partidas que a gente fez nessa temporada. Dá parabéns, acho que a gente vem trabalhando para isso, para cada jogo melhorar. Já tinha sido muito bom contra o River, hoje foi excelente pelo resultado que a gente fez. É só dar parabéns e continuar trabalhando, porque a gente tem que continuar com os pés no chão. Bom, Celso, espero que o Santos entre com o entusiasmo do São Paulo na final do Campeonato Paulista, viu? Só que tem um adversário duro pela frente. Não é um Toluca, né? Não é um Toluca. Você sabe que o Toluca foi uma decepção? Eu esperava mais. Tudo bem, jogou com 5 desfalques e tal. No México vai ter o time inteiro à disposição do treinador. Mas, enfim, o Audax eu acho que é um time difícil, né? O primeiro jogo em Osasco. Domingo, 4 da tarde. Estaremos lá. Estaremos lá. Segunda-feira trago os gols para você. Obrigado. Do Santos. Provavelmente do Audax. Obrigado. Estela. Dólar fecha a semana em queda, cotado a R$ 3,44, baixa de 1,74%. É o menor valor em 9 meses. E a Bovespa fechou a sexta-feira em queda de 0,74%. A queda de hoje foi puxada principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, do Itaú, Unibanco e do Bradesco. Apesar da baixa no dia, a Bolsa encerrou a semana com alta de 1,9%. Desemprego fica em 10,9% no primeiro trimestre. É a maior taxa desde o início histórica da PNAD, contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. As maiores quedas foram registradas na indústria e na construção civil. No trimestre terminado em dezembro, o desemprego estava em 9%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O Brasil tem agora 11 milhões e 100 mil pessoas à procura de um emprego. 3 milhões e meio de desempregados a mais que no início de 2015. É um desemprego de cerca de 11%. O salário médio cai. Muita gente perde emprego com carteira assinada e não aparece na estatística porque passa a trabalhar por conta própria, muitas vezes fazendo o mesmo bico. O massacre dos empregos vai continuar pelo menos até o final do ano. É nesse ambiente que deve começar um novo governo em maio. Não se trata de apenas crise no mercado de trabalho. Vários estados do país estão quebrados, sem ter como pagar salários ou manter o bom funcionamento de hospitais. Os serviços públicos mais essenciais vão piorar em quase todo o país. Muita gente que perdeu o emprego vai demorar a arrumar trabalho. Nesse tempo, o seguro-desemprego vai acabar. Além do mais, cerca de 60 milhões de brasileiros estão com dívidas em atraso. Trata-se de 41% das pessoas com mais de 18 anos. Quase 3 em cada 4 das pessoas com dívidas em atraso ganham menos de 2 salários mínimos. Nesse clima, um eventual governo Temer deve começar propondo mais cortes e mudanças dolorosas na economia. No começo, pelo menos, o gasto em saúde e educação vai cair algo mais. Já vinha caindo no governo Dilma. Além do mais, o governo Temer deve propor uma mudança na Previdência para quem ainda vai se aposentar. A mudança é necessária, mas vai pegar muito mal. Vai aumentar a idade mínima para a aposentadoria. É possível que, se tudo der certo, a economia pare de piorar na segunda metade do ano e, muito devagarinho, comece a se recuperar no início do ano que vem. Mas não o emprego. Não se discute aqui se as mudanças são necessárias ou não. A dúvida é a respeito do que vai acontecer em termos políticos e sociais. O país vai receber mais notícias ruins,
com a esperança de que as coisas possam melhorar? Ou vai haver mais revolta? Desde 2013, há ondas de protestos, os maiores que o país já viu. E agora? Além das dúvidas econômicas, não sabemos bem se haverá clima político e social para enfrentar as mudanças. Ou havendo reformas, qual será a reação de um povo que está muito cansado de crise? Boa noite. Você vai ver a seguir, nos Estados Unidos, protesto contra o pré-candidato republicano à presidência Donald Trump termina em confusão. E a São Paulo Fashion Week. As novidades trazidas pelo maior evento de moda do Brasil. Se você está procurando um carro novo, eu tenho uma dica para você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição que crítico nenhum vai botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Onix, o carro mais vendido do Brasil, só 37.690. E taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com transmissão automática grátis. E taxa zero em 30 vezes. Entrei no Prisma e falei, é esse o carro. Chevrolet. Até quem não esperava vai se apaixonar. É só até sábado. Aproveite. Experimente Centrum Ômega 3. Mini cápsulas fáceis de engolir e ultra concentradas. Com EPA e DHA que ajudam a manter a sua saúde. Experimente hoje o Centrum Ômega 3. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. Eu falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Terminou hoje a maratona de 5 dias de desfiles da 41ª edição do São Paulo Fashion Week. O evento no pavilhão da Fundação Bienal levou para as passarelas as tendências da moda primavera-verão. Na passarela, um clima teatral. A performance das modelos em uma sessão de fotos foi acompanhada ao vivo por uma plateia encantada. É o desfile do veterano Lino Villaventura, que participa da São Paulo Fashion Week desde o começo, há mais de 20 anos. É o momento que você mostrar o trabalho realmente, você mostrar de uma forma diferenciada, a forma que você quer fazer. Eu faço uma coisa muito intuitiva, eu sigo meus sonhos, meus devaneios, meus delírios. A edição que acaba hoje é a de número 41. Foram 38 desfiles, considerada pela própria organização como uma edição histórica. O São Paulo Fashion Week pode-se dizer que está sendo uma ilha diferente de outros setores, talvez. A gente teve uma edição com 19 patrocinadores, recorde de patrocinadores, 7 marcas novas estreando, todas elas com muito sucesso. As passarelas com desfiles muito esmerados, as coleções muito bem feitas, muito pensadas e preparadas. A maioria das marcas antecipou tendências para a primavera-verão, que estarão nas lojas só daqui a alguns meses. Mas, aos poucos, o principal evento de moda do Brasil pretende ficar mais comercial, desfilar e já vender nas lojas. Uma mudança que quer atender ao público que posta e já quer comprar. O clima, como sempre, é de burburinho em torno dos estilistas e das modelos consagradas, como Thalita Pugliese. Não que eu tenha planejado nada que eu vá fazer ainda na passarela, mas o Lino, ele sempre pede uma performance a mais. Um evento que atrai a mídia e sempre rende muito assunto é palco para quem já tem uma carreira e vitrine para quem está começando. 7 novas grifes fizeram sua estreia nesta edição. Entre as modelos, muitas caras novas. Num ano de orçamento mais curto por causa da crise, elas tiveram mais chances. Sorte da capixaba Naira Lilian, descoberta por um olheiro vendendo galinha em uma feira em Vitória. Acabou virando um destaque dessa edição. Sucesso que faz as amigas modelos que hoje vieram só para assistir suspirarem por uma chance. As pessoas inspiram muito em mim, então eu acho isso muito legal, de ser diferente, eu adoro ser diferente. Eu acho que a grande maioria das modelos tem essa vontade.
de desfilar no Fashion Week. Eu pretendo sim, o mais breve possível, espero. Na Califórnia, 20 pessoas foram presas em protesto contra o pré-candidato republicano à presidência, Donald Trump. Os protestos aconteceram na cidade de Costa Mesa, que tem 1/3 da população hispânica ou latina. Enquanto o milionário falava no anfiteatro, as manifestações estavam pacíficas. A confusão começou depois do comício. Manifestantes bloquearam as ruas, impedindo a saída dos carros que estavam no evento. Bandeiras do México lembravam a ideia de Trump de construir um muro entre os dois países para impedir a imigração ilegal. A polícia interveio e prendeu 20 pessoas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, até segunda. Bom fim de semana e até segunda. Não perca a Semana com Ronald Rios, logo mais, 10h30 da noite.